Oi, gente, boa noite. Meu nome é Camila, eu sou estudante de Ciências Biológicas e esse trabalho é sobre perfil conceitual de vida. Eu estou fazendo esse modelo de apresentação porque eu estou com um probleminha no microfone e eu não sei se eu vou conseguir participar, apresentar no horário da aula, né? Eu estou com alguns imprevistos tecnológicos, então eu vou deixar essa apresentação gravada para o caso de eu não conseguir na hora da aula. Bem, para começar essa discussão, nós vamos relembrar um pouquinho da teoria dos perfis conceituais, né? O perfil conceitual é um modelo proposto em 1995 por Mortimer para tentar compreender a convivência no mesmo indivíduo de vários significados, né, de um mesmo conceito científico. Então, ele diz que qualquer indivíduo pode possuir mais de uma forma de compreensão de um determinado conceito, ou seja, diferentes zonas de um perfil conceitual podem conviver no mesmo indivíduo, correspondendo a formas distintas de pensar e falar que podem ser usadas em contextos específicos. Bem, pensando um pouquinho como que esse perfil conceitual conversa com o ensino, né, de ciências e biologia, o que a gente pode pensar é que, quando a gente está falando em perfil conceitual, a gente fala de diferentes formas de atribuir significados a um mesmo conceito, né? Isso vai depender do indivíduo, vai depender do contexto social que ele está inserido, né? E quando a gente fala em construir conhecimento em ciências e biologia, a gente também não está falando de uma forma homogênea de ensino, porque talvez o mesmo conceito científico que a gente vai discutir, ele pode ter várias maneiras de interpretação, né? Então, assim, a biologia, as ciências, ela nos permite pensar em várias formas de interpretar o mundo, né? E as coisas, né, que acontecem nele, tanto biológicas, ecológicas, né? Então, assim, quando a gente estuda ciências, a gente é capaz de atribuir diferentes significados, né, de acordo com o contexto, né, que a gente está inserido e que a gente está vivendo no momento. Então, acho que a ciência conversa muito bem com essa teoria dos perfis conceituais. Bem, e agora nós vamos iniciar, né, nossa discussão sobre o perfil conceitual de vida, né? A gente vai falar primeiro um pouquinho sobre o conceito de vida, né? E depois a gente vai falar sobre essa proposta do perfil conceitual. Bem, o conceito de vida ainda é um conceito muito difícil de se estabelecer, né? Porque ainda falta um consenso em relação a isso. É um conceito muito amplo, né? E possui diversos significados, né? O que a gente pode dizer é que, por exemplo, no século XVIII, XIX, as pessoas da época elas ainda defendiam, né, que a vida era algo que vinha a partir de uma alma, né? Era uma concepção um pouco mais religiosa. A partir do século XX, essas concepções, né, de que a vida vinha a partir de um ser divino, de uma alma, essas concepções mudaram, né? E aí foram surgindo explicações mais científicas, né? Então, essas explicações, né, diziam que a vida era todo um sistema químico dos organismos, né, que permitiam a evolução, a reprodução, perpetuação de espécies, né? Esse conceito era um conceito mais científico, mais biológico, né? E, assim, buscando estabelecer esse conceito para o ensino da biologia de uma forma mais contextualizada, concreta, né? Esses dois pesquisadores, né, Emmett e Hahn, defendiam que a área da biologia ela precisa produzir uma discussão teórica um pouco mais consistente sobre os conceitos mais importantes, né? E dentre esses conceitos, né, o conceito de vida. Quando esses conceitos, né, essas questões mais abrangentes, elas não são trabalhadas da forma que deveriam ser, o resultado é a construção de um ensino fragmentado, né, e descontextualizado, né? Por exemplo, os estudantes eles podem ser capazes de compreender
o sentido biológico de vida, né? Mas ele não vai ser capaz de explicar, né, através de temáticas. Por exemplo, se a gente for trabalhar organização dos seres vivos, né, fisiologia, metabolismo, evolução das espécies, né, eles não vão ser capazes de correlacionar isso com o conceito de vida. Então, assim, por exemplo, para eles a evolução das espécies vai ser uma coisa separada, conceito biológico de vida também vai ser uma coisa separada, né? Então, isso vai tornar um ensino descontextualizado e fragmentado. E aí, Coutinho, né, que é o pesquisador que construiu o perfil conceitual de vida em 2005, ele vai criticar essa questão da fragmentação dos conceitos, né? Ele diz que essa noção de conhecimento pelas partes determinou um ensino de biologia que se baseia numa quantidade enorme de conceitos e que não favorece a compreensão de fenômenos mais complexos, né? Então, assim, você vai conseguir compreender os conceitos isolados, mas num contexto social, histórico, cultural, esses conceitos eles não vão possuir nenhum significado para aquele aluno. Bem, o conceito de vida ele foi construído, né, ao longo da história por alguns estudiosos, né? E aí agora a gente vai ver um pouquinho a visão de cada um deles. Bem, todas essas concepções elas foram extraídas, né, dessa obra de Coutinho, tá? Então, assim, a gente pode destacar, né, a visão de Aristóteles, né, por volta de 384 a.C., né? Ele afirmava que os seres animados se diferenciam dos demais por possuir alma, um princípio interior que lhes dá a vida, né? Isso quer dizer que, para Aristóteles, todos os seres possuíam duas dimensões, que eram a matéria e a forma, né? A matéria, ela seria aquilo com que se faz algo, né? Por exemplo, eu me movimento porque eu tenho um corpo que me permite fazer isso, né? E a forma seria o que determina o ser de algo, né? Ou seja, o meu modo de ser, de pensar, de agir, né, é determinado por aquilo que me dá a forma, que no caso seria a alma, né? Já a visão dos neoplatônicos, né, no século III depois de Cristo, a vida ela se emanaria do uno, que é identificado como a fonte do ser, né? Então, nessa visão, a vida ela é algo que vem de fora, né? Que é dada para gente, né? É uma visão mais bíblica, né? Por exemplo, Deus, o Criador, nos dá vida, né? Nós possuímos uma alma imortal, né? Então, essa visão neoplatônica é similar, né, aos escritos bíblicos. E aí nós temos a teoria sintética da evolução, né? A partir do século XIX e XX, né? Essa teoria sintética da evolução é uma junção das ideias darwinistas e mendelianas. Segundo Darwin, né, ele é como se fosse o pai, né, da teoria da seleção natural, né, e diz que os indivíduos mais bem adaptados eles conseguem evoluir, né, e perpetuar a espécie, né. E essas características elas são passadas de geração em geração, né? Já o Mendel, né, ele defendeu a teoria da herança genética através dos genes, né? Porque Darwin ele não conseguiu explicar como que essas características eram herdadas, né? A explicação da vida através dessa teoria, essa teoria sintética, né, ela pode ser definida como se fosse a evolução através da transmissão de genes, né? Então, o mecanismo que era responsável pela vida eram exclusivamente os genes. Bem, e a outra teoria seria a teoria da autopoiese, né?
entre o século 20 e 21. Aliás, todas essas aqui são desse século 20 e 21, né? E essa teoria diz que o conceito de vida pode ser classificado como um sistema organizado e autossuficiente, né? Então, por exemplo, nesse sistema é capaz de produzir e reciclar, né, os seus próprios componentes. Um exemplo pode ser, por exemplo, a célula, né? A célula tem capacidade de reprodução, né? E de manter a si mesma, né? Então, esse é um exemplo dessa teoria. A outra teoria é a teoria da biosemiótica, né? Nessa teoria, a concepção de vida ela é mediada através de signos e significados, né? Ou seja, a vida ela está nas relações entre os organismos e o ambiente. E a forma de utilizar essas informações, né, a forma que os organismos vão conseguir interpretar, né, isso, podem aumentar ou diminuir as suas chances de sobrevivência e de adaptação. A outra teoria é a teoria de Gaia. Segundo essa teoria, a Terra ela seria considerada um ser vivo, né? E a vida ela pode ser definida, né, através das interações que os seres vivos vão estabelecer com o ambiente em que eles vivem. Através dessas interações que os indivíduos vão estabelecer com o ambiente, né, podem fazer com que o ambiente crie algumas características que sejam capazes de promover a manutenção da vida, né, por exemplo. E a outra teoria é, na verdade, né, o programa sobre vida artificial, né? Esse é um campo de pesquisa, né, que se preocupa em estabelecer uma definição explícita de vida, né? Então, é caracterizado, né, como o estudo de sistemas construídos pelo homem que exibem comportamentos característicos dos seres vivos, tá? E finalizando essas concepções, né, Coutinho vai destacar que a vida não é uma propriedade de um objeto ou uma entidade, né, sendo que ela está presente nas relações entre as entidades ou entre estas e o meio. Ele chegou, né, nessa conclusão a partir, né, da análise que ele fez das concepções de vida, né, desses autores aí que a gente acabou de ver. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre a construção, né, do perfil conceitual de vida, que foi feita por Coutinho em 2005. Bem, para iniciar essa pesquisa, né, Coutinho ele fundamentou os seus dados em questionários, né, que foram aplicados a alunos, né, da biologia, né, estudantes de ciências biológicas, né. E esse questionário buscava analisar como que era a concepção dos estudantes sobre o conceito de vida, né? E essa concepção dos alunos serviu para caracterizar as zonas do perfil conceitual, né? Bem, na análise das respostas dos estudantes àquela pergunta, né, sobre o que é vida, Coutinho ele categorizou, né, essas respostas, né, em 7 categorias que são chamadas de categorias expandidas, né? Essas categorias elas podem ser de agente, né? Quando ele analisou as respostas, o que ele percebeu nas expressões que os estudantes utilizavam era tende, faz, transforma, permite, produz, né? E para ele essas expressões, né, elas dão a ideia de que a vida seria uma substância, né, no mundo responsável por algum tipo de ação, né? Por exemplo, a vida é capaz de transformar, de me permitir, de permitir algumas coisas ou de produzir algumas coisas, né? E aí ele aplicou, né, essa categoria como se a vida fosse um agente, né?
A segunda categoria é o artificialismo, né? Nessa categoria, ele percebeu respostas, né, como se a vida fosse dom, doação, Deus, referências à vida humana e a seus estados de espírito e ânimo, né? Então, nessa categoria, os sujeitos, eles estão atribuindo que a vida é como se fosse uma doação, né? Como se fosse fabricada por Deus, né? Assim dizendo. Então, tudo que envolve a vida foi criado, né, a partir de um criador, né? A outra categoria é o essencialismo macro, né? Ou seja, propriedades macroscópicas dos seres vivos, né? Por exemplo, nascimento, reprodução, movimento, crescimento, nutrição, né? E esse essencialismo é um tipo de definição que é caracterizado por listar, né, algumas propriedades que representam as condições necessárias para que um ser possa ser indicado, caracterizado como vivo, né? Então, por exemplo, como você caracteriza um ser vivo, né? É um ser que, né, nasce, se reproduz, cresce, se nutre, né? Então, esse é o essencialismo macro. O essencialismo micro, né, pode ser definido como, aliás, né, ele percebeu, né, as expressões utilizadas, né, como propriedades microscópicas dos seres vivos, né, e sua composição. Então, metabolismo, celularidade, DNA, proteínas, né. Então, esses indivíduos que responderam, né, essas questões aqui, né, eles atribuem à vida, né, como as propriedades microscópicas, né, que são, como que eu vou dizer, funcionais, né, do ser humano. Então, bem, um ser humano só tem vida porque ele possui células que compõem tecidos, né, e que formam o organismo, que vão fazer com que o metabolismo funcione, né, basicamente isso. Bem, a outra categoria é o finalismo, né? O finalismo, ele observou expressões, né, como harmonia, expressões teleológicas, né, de fim, finalidade, né? Então, essa categoria, ela é caracterizada por uma noção de realidade como um conjunto organizado, né, e de planos bem definidos, né? Então, a vida, ela tem uma finalidade, né? O mecanismo, ele observou, né, referência a mecanismos e máquinas, né? Então, se há explicação em termos de componentes articulados em uma máquina. Então, essa categoria, né, a vida, ela é explicada por meio de analogias a mecanismos e máquinas, né, como se os seres humanos, eles fossem, os seres humanos não, né, os seres vivos, né, eles fossem compostos por tipos de dispositivos, né, mecânicos que são bem articulados. E, por último, a teoria a categoria relacional, né, que é referência a interações e relações, né. Nessa categoria, a vida ela é definida em termos de relação entre entidades, né, ou entre o meio, né, em que se vive. Bem, o Coutinho ele reduziu, né, essas 7 categorias em 3 zonas, né, que compõem o perfil conceitual de vida, né. A princípio, ele dividiu em 3 zonas, né, e quando ele estava fazendo, né, a análise, né, a junção, né, daquelas categorias expandidas para compor o perfil de zonas conceituais, ele atribuiu mais 2 zonas, né? Então, no total, são 5 zonas de perfil conceitual para o conceito de vida, né? Ele justificou essa redução, né? Porque apesar daquelas categorias, né, elas serem um bom método para analisar as respostas dos estudantes, né?
aquelas categorias, segundo ele, né, poderiam apresentar uma certa dificuldade de interpretação, né, posteriormente. Então, a primeira zona que ele classificou é o externalismo, né? No externalismo, ele diz que é sempre uma entidade, né, que por meio de algum poder faz com que alguns seres sejam vivos e executem determinadas funções ou atinjam determinados fins. Assim, falamos então de uma concepção ontológica externalista, pois é como se alguma coisa externa doasse a vida ou fosse viver uma ação dirigida a uma finalidade externa ao vivente, né? Essa primeira zona, né, de externalismo nos lembra muito a concepção, né, de que a vida pode ser vista como uma coisa religiosa, né? A vida doada por Deus, né? Deus é o criador, né? Então, lembra um pouco dessa visão religiosa. Bem, a segunda zona é a zona internalista, né? Nessa zona, a vida ela pode ser classificada como categorias em que se encontra uma compreensão da vida como ligada a processos ou a propriedade dos seres vivos. Então, a vida ela só é possível porque existem, né, processos internos que estão relacionados, né, a propriedades dos seres vivos, né, como por exemplo as células, né, que é uma unidade funcional dos seres vivos, né, o metabolismo, né, a nutrição dos seres, né. Então somente a vida, né, ela está relacionada a esses processos que estão ligados aos seres vivos, né. Então, para essa zona internalista, a vida é classificada assim. Bem, a terceira zona, ela é a zona relacional, né? Nessa zona, a vida ela não é nenhuma entidade e nenhuma propriedade inerente ao objeto, mas uma relação entre a entidade e o meio ou entre as entidades. Então, assim, nessa terceira zona, né, a vida ela não pode ser classificada nem como algo que é dado a partir de um criador, né, e nem como uma propriedade do objeto, né, por exemplo, processos internos que geram a vida, né? Não é isso. A vida ela é como se fosse uma relação tanto entre a entidade quanto o meio, né? Então, para que haja o conceito, né, de vida nessa teoria, é uma relação, né, dos dois. Bem, a quarta zona que ele pôde identificar é a zona temporal, né? Nessa zona, a compreensão da vida é vista como um fenômeno histórico, né? Então, a vida ela é um fenômeno, né, que está relacionado a uma visão mais evolucionista, né? E a quinta zona que ele pôde definir é chamada de complexidade irredutível, né? E essa é caracterizada por ideias que definem os seres vivos como caracterizados por uma complexidade inerente, né? Que não pode ser reproduzida por meios artificiais. Bem, nessa zona, né, de complexidade irredutível, a gente pode dizer que por exemplo, né, para que um sistema funcione, né, se a gente for pensar assim, para um sistema funcionar, a gente precisa de várias partes que se combinam, né, e interagem entre si, né? Se a gente retira uma dessas partes, todo o sistema para de funcionar, né? Então, nessa zona do perfil conceitual, é como se fosse impossível, né, que tenham surgido vida de forma evolutiva ou a partir de precedentes mais simples, né? Então, assim, nessa zona, a vida ela não pode ser reproduzida por meios artificiais, porque é uma coisa muito complexa, né? E é como se fosse as partes de um quebra-cabeça, né? Se falta uma, aquilo ali não funciona, né? Bem, então, eu trouxe esse quadro, né, do artigo de Coutinho, né, que é a proposta do perfil conceitual de vida, né. Aqui nós temos as categorias expandidas, a concepção de vida e as categorias reduzidas, né.
Então, as categorias expandidas, né, de agente, finalismo, artificialismo, complexidade irredutível, né, tem a concepção de que a vida é como algo que vem de fora e que habita nos seres vivos, né? Já a categoria reduzida vai chamar essa concepção de externalismo, né? A vida como algo que vem de fora. Na categoria expandida, né, essencialismo macro, essencialismo micro e mecanismo, a vida é como inerente ligada a processos e propriedades dos seres vivos, né? Então, na categoria reduzida, isso vai ser chamada de internalismo, né? A vida está relacionada com as propriedades que compõem os seres vivos. Já a categoria expandida como relacional, a vida é a relação entre as entidades ou entre a entidade e o meio, né? Então, na categoria reduzida, ela vai ser relacional. E a categoria expandida temporal, a vida é um fenômeno histórico ligado ao processo evolutivo, né? E na categoria reduzida, ela é vista como temporal, né? Definida. Bem, para concluir o que ele diz sobre perfis conceituais de vida, embora ele tenha classificado 5 zonas, essas aqui são as 3 principais que ele defende nas conclusões, né? A zona externalista, a internalista e a relacional, né? Então, ele diz que quando os alunos eles utilizam esse conceito de vida como um agente, né, como uma finalidade ou como um artificialismo, né, que é o que a gente viu naquele quadro anterior, eles estão, na verdade, dizendo que a vida, a compreensão deles de vida, né, é como se fosse algo externo, né, que é separado do vivente, ou seja, é algo que vem de fora, né, e que possui uma finalidade que vai além do ser vivo, né. Então, nessa categoria, né, a gente pode pensar muito na visão religiosa, né? A vida é algo que nos é dado, né? Nós temos uma missão para cumprir aqui, né? Como se fosse essa visão, né? Bem, já na visão internalista, o que a gente pode destacar é aquele essencialismo macro, né? O essencialismo micro e o mecanismo, né? Essas categorias, né, elas indicam, né, que a vida, na verdade, são processos internos ao indivíduo, né? Então, o indivíduo ele só é vivo porque ele possui mecanismos que fazem com que ele viva, né? Então, essa categoria, né, essa zona, ele classificou de zona internalista, né? E a categoria relacional, né, ele diz, né, defende que a vida ela pode ser entendida como uma relação, né, entre os seres vivos, né, entre o ambiente em que se vive, né. Então essa definição de vida ela é dada em termos de relação. Bem, o que nós podemos compreender, né, é que existem diversas formas de definir o que é vida, né, e que essas zonas elas definem discursos heterogêneos sobre a vida, né, que é exatamente isso, né, diferentes modos de falar desse fenômeno, diferentes modos de compreender, né, então nós podemos pensar na vida, né, de diferentes maneiras dependendo do contexto, né, em que a gente está. Se a gente estiver, por exemplo, na faculdade, a gente vai falar da vida em contextos científicos, biológicos, né? Dependendo do contexto em que você está, você vai falar da vida como algo religioso, né? Algo que seja que não dependa da gente, né, e sim de um criador, né? E a gente também pode falar da vida como algo que se fundamente em conceitos de relações, né? Relações entre os indivíduos, né? Relações dos indivíduos com o ambiente, né? E todas essas características podem ser definidas como vida, né? Então, para finalizar,
Coutinho diz que essas zonas, né, definem discursos heterogêneos sobre a vida, ou seja, diferentes modos de falar sobre esse fenômeno e que se fundamentam em pressupostos ontológicos e epistemológicos diversos. Bem, foi isso que eu trouxe, né, para a gente discutir um pouco, e obrigada pela atenção de vocês.